Estou aqui de novo para te lembrar que português você pode aprender como se fosse um passe de mágica. É claro, né, minha gente, que exige muito estudo, dedicação. Mas vamos fazer aqui uma pequena mágica de 5 minutinhos para que em 5 minutos você aprenda um pouquinho mais de português. Hoje o nosso assunto é substantivo e o adjetivo também. Substantivo, minha gente, é aquela palavra que indica nome. Quando você fala, por exemplo, de óculos, quando você fala, por exemplo, de janela, você fala de amor, de alegria, né? De cidades, São Paulo, Araxá, Belo Horizonte. Estamos falando em substantivo, palavras que indicam nomes. Esse substantivo poderá ser chamado, por exemplo, de comum. Quando você tiver na sua grafia a letra minúscula, a palavra em minúscula vai caracterizar o substantivo comum e em letra maiúscula o substantivo próprio. Né? Então, se eu escrevo a palavra, por exemplo, cidade, substantivo comum, a palavra Brasil, São Paulo, substantivos próprios. Né? Temos também um substantivo que chamaremos de simples, que se oporá ao composto. O substantivo simples é aquele que tem apenas um radical, uma palavra só em sua formação. É o caso de casa, né? Carro e camiseta. O substantivo composto é aquele que apresenta mais de um radical, mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-chuva e girassol. Composto e simples. O substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Né? A gente costuma dizer que é aquele que você consegue fazer um desenho dele. Né? Você desenha, por exemplo, uma garrafa, você desenha, por exemplo, um celular. Né? O substantivo abstrato é aquele que você não mensura, não desenha. É aquele que indica sentimento, uma ação, por exemplo, beleza, alegria e bondade. O substantivo primitivo são aqueles que você vai indicar uma origem de um outro, aquele que surgiu primeiro, que vai se opor ao derivado que surgiu depois. Assim, se eu falo dente, falo dentista, dente será primitivo, dentista é o derivado. Se eu falo casa, será primitivo, casarão será derivado, como folha primitivo, e folhagem derivado também. Substantivo coletivo é aquele que indica um conjunto, um grupo. Embora eu escreva no singular, ele vai indicar um elemento no plural. Assim como eu tenho, por exemplo, a palavra flora, indicando o conjunto das plantas ou mesmo de flores em certos casos, como eu tenho álbum indicando o conjunto de fotos, né? Você escreve no singular, mas a ideia é que ele tem ideia de plural. Tem muita lista legal por aí de substantivos coletivos curiosos e interessantes, né? Por outro lado, nós temos um processo chamado substantivação, que é muito frequente em português, também é bom que a gente identifique, né? A substantivação se dá quando eu coloco um artigo antes de uma palavra que vai, portanto, se transformar num substantivo. É o caso de andar, em que eu diga o andar, ele se torna um substantivo. É o caso de não, em que eu digo o não, ele vai se transformar, portanto, num substantivo, o advérbio de negação não, né? Acompanhando o substantivo, temos o adjetivo, né? Que vai ter a sua função determinada aí por caracterização, né? De um ser. A gente tem o adjetivo em diversos graus. Nós podemos, por exemplo, falar em grau comparativo, quando eu tenho dois elementos comparados, e no grau superlativo, quando eu intensifico essa qualidade. Né? O grau comparativo eu vou dividir em três, com o grau chamado de igualdade. O professor de matemática é tão bom quanto. O grau de superioridade, quando alguma coisa é mais, Marta é mais que Patrícia. E de inferioridade, quando o João é menos que alguém. Perceba que o grau comparativo, sempre eu tenho um elemento A comparado a um elemento B. No grau superlativo, meu amiguinho, nós temos aqui o superlativo absoluto e o relativo, né? O absoluto, você pode fazê-lo, ele não vai estar comparando, ele está apenas intensificando uma característica. Você o faz colocando aí um advérbio, por exemplo, extremamente organizada, ou, por exemplo, inteligentíssimo. Né? Se eu colocar duas palavras, ele é absoluto analítico. Se eu coloco uma só com sufixo, como íssimo, érrimo, por exemplo, ílimo, você terá o superlativo sintético, absoluto. O superlativo relativo, ele compara também, mas ele compara um elemento a um grupo todo, um elemento a um conjunto todo. Então eu vou usar sempre a expressão o mais, o menos, a menos, para caracterizar então o relativo de super e de inferioridade. A menina é a mais inteligente da turma, comparou-se a menina com a turma toda. O garoto é o menos esperto da classe, o garoto a classe toda. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.